Hoje eu quero comentar sobre uma história que foi publicada originalmente em Captain America 292 em 1984. E a única vez que eu sei que ela foi publicada no Brasil foi nessa Capitão América 93 de abril, que é de fevereiro de 87. Mas eu considero um exemplo de uma história que foi publicada num número de uma revista regular mensal e que tem um grande potencial crítico e narrativo. A história se chama A Canção do Espírito da Terra e foi escrita pelo J.M. Demetres e os desenhos são do Paul Neary. O Demetres é um dos artistas que produziu segundo a estética dos anos 80, né, que era influenciado pela subjetividade do romantismo, pelo pós-modernismo e pelo pós-humanismo, que eu já tratei em outros vídeos. Mas ele é um roteirista que não é tão debatido e não ficou tão na memória quanto outros autores que trabalharam com essa mesma estética no período. Provavelmente porque ele produziu mais em revistas regulares e não em minisséries e obras autorais de destaque. Mas o Demetres tem uma tradição de trabalhar com essas questões subjetivas para desconstruir e criticar um modelo de herói tradicional que se estabeleceu lá na Era de Prata. Do herói como alguém moral, exemplar e grandioso e destacável. E o Demetres trabalhou com essa ideia de desconstrução do ideal do super-herói, tanto usando abordagens que partiam de questões da subjetividade e dos múltiplos pontos de vista para questionar a moralidade absoluta do herói e seu ponto de vista como sempre o válido e determinante, mas também ele trabalhou a partir da sátira. Então no período do Demetres como roteirista do Homem-Aranha a gente tem tanto coisas como A Última Caçada de Kraven, como histórias cômicas do Homem-Aranha. E ele é o cara que depois ia trabalhar com o Kate Giffen com a Liga da Justiça Internacional, que é uma grande sátira da ideia do super-herói e do conceito da Liga da Justiça em si. Tá, mas então do que se trata a Canção do Espírito da Terra? Essa história é de 1984. Nessa época o Capitão América estava tentando ter uma vida social privada, uma vida particular, que tem a ver com essa ideia de subjetividade, né? Tipo, ele viver como uma pessoa e ter uma perspectiva de um sujeito comum. Então, o Demetres aproveita a ideia de que o Capitão América teria sido um desenhista antes de se tornar o Capitão América e ele decide reassumir a profissão dele. Então ele começa a trabalhar fazendo design por uma empresa publicitária. Ele mora num apartamento no Brooklyn que ele divide com o Nômade, que é o parceiro dele na época, e ele namorava com a Bernie na época. Então é um período que o Capitão América, apesar de ser o Capitão América, ele tem esperanças em ter uma vida civil, em se realizar como sujeito individual na vida privada. Que se a gente parar para pensar tem a ver com a ideia de autonomia dos sujeitos do liberalismo. Tem um texto do Benjamin Constant que ele trata da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos. E o que o Benjamin Constant levanta é que existe uma diferença em entender a liberdade e a realização pessoal entre os homens da Idade Moderna e pós-revoluções liberais em relação com aqueles homens livres da antiguidade dos períodos clássicos, da Grécia Clássica ou da República Romana. Segundo a ideia do Constant, na Antiguidade Clássica, o cidadão romano ou cidadão grego, ele tinha a ambição de se realizar como sujeito na esfera pública. Então, ele tinha uma vida pessoal, ele queria, por exemplo, ser rico para não ter que trabalhar, só que ele queria ser rico para não ter que trabalhar, para poder usar todo o tempo dele para atividades políticas, para ele ser membro do Senado, para ser um militar, para conquistar terras para Roma e tal, para ter realizações públicas e com essas realizações que ele ia fazer como sujeito público, ele ia ser lembrado, ele ia ser um herói e ele ia entrar para a história por ter agido em função pública, por ter agido como um sujeito que ocupa um cargo público, uma função pública e trazer um benefício para a unidade política deles. Então o sujeito alcançaria renome, satisfação pessoal e se legitimaria a própria existência ao atuar na esfera pública. E a esfera privada era algo que ele precisava realizar para ter tempo para agir como agente público. E segundo Constant, depois das revoluções liberais, a ideia do liberalismo em si, muito por trauma da superintervenção do Estado absolutista, era o contrário. É que o Estado e as instituições políticas deveriam existir para dar liberdade para o sujeito se realizar como indivíduo na esfera privada. Então, o Estado deveria ser mínimo, deveria garantir só algumas questões básicas, os sujeitos iam atuar no Estado só para garantir que ele funcionasse em suas funções básicas, e o sujeito ia se realizar como sujeito, como indivíduo, na vida privada. Então, segundo Constant, tem uma inversão de valores. E o Capitão América dos anos 80, influenciado por essas questões da subjetividade, vai ser o Capitão América. Tá, ele é o Capitão América,
Mas por que ele é o Capitão América? Ele não se realiza como sujeito sendo o Capitão América. Ele é o Capitão América para atingir paz, igualdade e liberdade, para um dia o mundo atingir esse estado de paz ideal e quando ele atingir, ele poder viver como Steve Rogers e ser feliz como Steve Rogers. Então essas histórias dos anos 80 do Capitão América vão dar uma ênfase não no Capitão América, mas no Steve Rogers. O Capitão América é um cargo que ele incorpora quando é necessário, para poder se realizar e ser feliz como Steve Rogers. Tanto que nesse período o Capitão América ainda tinha identidade secreta. E depois ia acontecer uma inversão disso, né? O Capitão América ia passar a ter uma identidade pública e ele ia existir quase o tempo todo como Capitão América. Ele ia estar em casa vestido de Capitão América. E está sempre pensando no que ele vai fazer e nas responsabilidades dele como Capitão América. Mas aqui nos anos 80 não. Ele ainda tinha o sonho de ser Steve Rogers. E que um dia ele não ia precisar mais ser o Capitão América para poder ser só Steve Rogers. E essa história, ela se passa nas semanas antes do Natal. Então é como o Capitão América tá lá tentando ajudar o Nômade a arrumar um emprego, como ele e a Bernie conversam sobre a possibilidade de casar, como eles preparam a festa de Natal e planejam celebrar ela com os amigos. Só que em algumas histórias anteriores, o Capitão América tinha sido ameaçado por um corvo gigante. Ele estava lá fazendo a aventura dele do dia, e apareceu um corvo gigante que parecia avançar para cima dele, e quando o corvo chegava perto, o corvo recuava e fugia. E o corvo ameaçou ele algumas vezes, mas nunca chegou a atacar de fato. E o Capitão América começa a ficar paranoico. Bah, que é esse corvo? Esse corvo não é um corvo normal, uma coisa estranha, eu estou sendo perseguido. E o corvo aparece para ele mais algumas vezes. E nessa história, o Demetrius finalmente revela quem é o corvo. O corvo gigante, que parece sobrenatural, assume a forma de um corvo normal, entra numa janela, vai até uma cadeira de rodas e assume a forma humana. E daí ele conta a história do Jesse Corvo Negro. O Jesse Corvo Negro é um descendente de nativo-americanos. Ele acabou indo embora da tribo dele e meio que renegando essa tradição cultural nativo-americana, porque ele queria ser um homem contemporâneo, ele queria se inserir na sociedade contemporânea. Então ele foi para Nova York, não conseguiu se inserir completamente, acabou arrumando um subemprego na construção civil. Um dia ele teve um acidente e caiu do prédio em que ele estava em construção e perdeu o movimento das pernas. E depois disso, o Jesse começou a ter sonhos. E nesses sonhos ele era procurado por um corvo. E o corvo aparecia para ele nos sonhos e mostrava coisa para eles. Então ele via coisas do passado e do futuro. Além de receber um tipo de tentativa de comunicação de uma força sobrenatural que ele não entende. É uma força que parece ser um espírito da natureza, mas ao mesmo tempo está relacionada com o passado, com os antepassados e com a tradição, e com o lugar que ele vive. Então é um tipo de um espírito que está relacionado à cultura, ao passado, mas também ao futuro. E a partir de então, os sonhos dele vão ficando cada vez mais complexos. Ele vai começar a ver coisas mais complexas. Ele vai ver o passado do povo dele e do lugar em que ele vive. Ele vai ver os indígenas sendo massacrados. E vai ver a história do povo indígena não sendo contada, sendo apagada. Então a parte ele comenta sobre o massacre dos indígenas, sobre como os brancos fizeram acordos com os indígenas durante a ocupação do Oeste. Mas chegou um ponto que o próprio governo dos Estados Unidos decidiu que não ia mais cumprir os acordos que eles próprios tinham firmado e começaram a invadir territórios indígenas. Eles foram sendo cada vez mais acuados. E sobre como a tradição desses povos nativo-americanos que fazem parte da América e que fizeram parte da constituição daquele lugar foram ocultados, como eles não aparecem nos livros de história, como os heróis deles não são lembrados. E esse corvo começa a levar o Jesse junto com ele. Então, de noite, o Jesse dorme e ele se transforma no próprio corvo e passa a voar pela noite vendo coisas e vendo o passado e vendo o futuro. Então, nesse momento, vocês já devem ter pensado que o George R.R. Martin, com a ideia do Corvo de Três Olhos, não foi tão original assim. Porque a premissa que ele usa no Game of Thrones é praticamente a mesma dessa história. Provavelmente ele se inspirou nesse personagem, né? Porque o Martin ele é fã de quadrinhos da Marvel. Mas a questão é que, na semana do Natal, o Corvo aparece mais uma vez pro Steven, quando ele está caminhando com a Bernie, fazendo as compras de Natal. E eles são envoltos numa fumaça e aparecem num tipo de limbo, eles são desconectados da realidade. E o Corvo assume a figura humana. E essa figura humana é um guerreiro indígena, com a aparência do Jesse, só que caminhando, que consegue andar, trajado e pintado com vestimentas de guerra e com uma máscara de corvo. E aparentemente com poderes sobrenaturais. E esse homem vestido de corvo ataca o Steve. Mas não ataca a Bernie, não ataca mais ninguém. Ele mira especificamente no Steve. E os dois lutam, o Corvo Negro consegue lutar de igual para igual com o Capitão América, até que consegue subjugar o Capitão América. E saca uma faca e corta um pedaço do cabelo de Steve e vai embora.
E o Steve levanta, aquela fumaça passa, eles saem daquele limbo que eles estavam, parece que eles voltam para a cidade, e o Steve fica pensando, pô, esse cara, ele não me matou porque ele não quis, porque ele poderia, e vai para casa nervoso. Até que na véspera de Natal, durante a festa, a ceia de Natal, o corvo aparece na janela de novo, e ataca o Steve. E o Steve pensa, esse não é um corvo normal, é aquele corvo, e vai atrás do corvo até a ponte do Brooklyn. O Jesse Corvo Negro aparece para ele, se apresenta como Jesse Corvo Negro e diz que ele precisa matar o Capitão América. E ele precisa matar o Capitão América por justiça. Só vai existir justiça e igualdade se o Capitão América morrer. E a princípio o Capitão América acha que é uma bobagem, né? Esse cara é um daqueles malucos de sempre, fantasiados, que aparecem aí querendo se vingar, esses nazistas, ou qualquer um reacionário preconceituoso que o Capitão está acostumado a enfrentar. E nisso o Nômade e a Bernie seguem o Steve, o Jesse Corvo Negro paralisa o Nômade com um tipo de magia, e a Bernie fica assistindo sem saber o que fazer. Enquanto o Capitão América e o Jesse Corvo Negro lutam de igual para igual, com a diferença que o Corvo Negro tem poderes de magia. E o discurso do Jesse é dizer para o Capitão América que eles são irmãos, mas, mesmo assim, ele precisa destruir o Capitão América, porque só assim ele vai alcançar a igualdade e a justiça. E o Capitão América já começa a entrar em dúvida. Tá, mas espera aí, eu sempre lutei pela justiça, eu sempre lutei pela igualdade, como me destruir, como destruir o ideal do Capitão América pode ser justiça e pode ser igualdade. E chega um ponto que ele começa a entrar em dúvida, e o Jesse fala, tu tá tentando me negar com lógica, só que no teu coração tu já sentiu que o que eu digo é verdade. E na luta, o Capitão América começa a apanhar, ele começa a levar uma surra, ele olha pro Nômade e vê o Nômade paralisado, ele olha pra Bernie e vê ela em pânico, ele pensa, bah, se eu morrer, quem vai salvar o Nômade? Alguém tem que salvar o Nômade. Se eu morrer na frente da Bernie, como ela vai se sentir? Imagina o estado que ela vai ficar. E se eu morrer, o que vai ser de mim? E ele fica no desespero, eu preciso salvar essas pessoas, e eu preciso viver, eu preciso viver, eu preciso viver. E quando ele diz isso, quando ele sente essa necessidade de que ele precisa sobreviver e que naquele momento ele está lutando não por um conceito idealizado, por um ideal subjetivo, mas simplesmente para ele viver e para as pessoas que são importantes para ele sobreviverem, ele se dá conta porque ele faz o exercício de se colocar no outro lugar. Então ele olha para o Jesse e vê um indígena. E ele percebe que, pô, ele sempre defendeu a liberdade, a igualdade e a justiça. Ele sempre defendeu o modo de vida americano. Mas em que vez que quando ele levantou a bandeira dos Estados Unidos, ele estava pensando naqueles povos nativos, em justiça para os indígenas, em igualdade para os indígenas. Então ele pensa que, apesar dele se ver como Capitão América e ele se dizer o Capitão América, ele não era o Capitão América de toda a América. Ele nunca defendeu toda a América. E quem ele estava enfrentando ali naquele momento, o Jesse Corvo Negro, é justamente a personificação dos ideais e da justiça e da liberdade dos nativo-americanos. Então ele se dá conta que aquele cara é tão Capitão América quanto ele é Capitão América. Só que a diferença é que ele teve um monte de benefícios, ele teve um monte de facilidades que o Jesse nunca teve, que o povo do Jesse nunca teve. E o que ele faz é, quando ele percebe que ele só quer sobreviver e que por muitos anos os nativo-americanos lutaram só por sobreviver, tipo, eles não tiveram oportunidade de ter sonhos e aspirações maiores porque eles estavam tentando sobreviver e fazer com que os amigos e os familiares deles também sobrevivessem, o que ele faz é andar até o Jesse Corvo Negro, se ajoelhar e entregar o escudo. Porque, tipo, ele percebe que, pá, o cara é tão Capitão América quanto ele, e ele nunca se importou com aqueles americanos que o Jesse está defendendo, que o Jesse representa. E ele sabe que toda a cultura dele existe, os americanos puderam sonhar com o sonho, com esse modo de vida americano, porque eles tomaram aquelas terras e aquele espaço que era dos indígenas. Então, se a gente parar para pensar assim, um dos grandes ideais da sociedade americana é a ideia da propriedade privada. E isso tem uma razão, porque, tipo, se a gente pensar nos fundadores dos Estados Unidos, eles eram os caras que eram perseguidos políticos e religiosos na Inglaterra. Eles vieram de uma Inglaterra em que só os nobres poderiam ter terras, e os camponeses não tinham direito à posse e à propriedade. Então eles foram para os Estados Unidos pensando, bah, aqui a gente vai ter terra, aqui a gente vai ter uma terra que é nossa e a gente vai poder dividir ela por igual entre todos de maneira igual. Então a ideia da propriedade para um estadunidense tem uma relação com esse ideal de contra os privilégios da nobreza. Tem uma origem iluminista. Só que, ao mesmo tempo que eles sonham com essa terra que é deles, que vai ser dividida em todos iguais, que eles podem ser dono da terra e construir sua casa e plantar sua lavoura, eles são assombrados porque aquela terra que é deles, que eles compraram, que eles trabalharam e tal, antes de ser deles, elas foram saqueadas de alguém.
existia um nativo americano que vivia ali, que plantava ali, que criava seus animais ali, que morava com a sua família ali, que enterrou seus antepassados ali. Então, se uma das grandes pedras de fundação do ideal estadunidense é a propriedade, ao mesmo tempo eles vivem com o fantasma de que eles também saquearam, que aquela propriedade não é deles, que tem alguém que é mais legítimo do que eles em ser dono daquela propriedade. Então por isso que o imaginário indígena é uma ameaça. Por isso que o indígena tinha que ser transformado em vilão no cinema e nos quadrinhos e na literatura antiga. Porque se o indígena fosse herói, se o indígena fosse nobre, ele seria mais legítimo a ser dono daquela terra do que o homem branco. Então transformar o indígena em um vilão, em alguém corrupto, alguém bárbaro, era um jeito de afirmar, olha só como nós chegamos depois, mas nós somos mais legítimos sobre essa terra. E o Capitão América aqui tem que se deparar com o fato da nobreza indígena, a nobreza nativo-americana. Esse cara que está na frente dele, o Jesse Corvo Negro, é um herói nobre e justo nativo-americano. E ele representa a América tanto quanto o próprio Capitão América. Então, o que o Capitão América faz? Ele se ajoelha e entrega o escudo para o Jesse. E o Jesse olha para ele com espanto. O Jesse não esperava aquilo do Capitão América. Então o que o Jesse faz? Dá uma gargalhada. Você se ajoelhou e abraça o Capitão América. E vai embora. Se o Jesse representa povo nativo-americano, se ele é o Capitão América dos nativo-americanos, e ele luta por justiça e por igualdade, ele estava lutando com o Capitão América por reconhecimento. No momento em que o Capitão América admitiu, pô, tu é um herói, tu é um representante verdadeiro da América, e tua causa é legítima, e o povo nativo-americano é tão americano quanto os brancos, esses espíritos que o Jesse incorporava ficam satisfeitos. Naquele momento eles atingiram algum status de igualdade. E a partir de então o Capitão América tem que conviver pro resto da vida dele, lembrando que quando ele defender a América, ele também tem que lutar pelos nativo-americanos. E esse é um exemplo que eu considero de uma história em quadrinhos que saiu num número de uma revista mensal de super-heróis, numa história fechada que se encerra nela própria, nessa grande indústria de super-heróis, mas ao mesmo assim ela é extremamente potente. A primeira vez que eu li isso eu fiquei extremamente impactado. E ao mesmo tempo ela é um baita exemplo de toda essa tradição dos anos 80, dessa influência do pós-modernismo, do pós-humanismo, do romantismo, de usar a subjetividade e se colocar no lugar do outro para desconstruir o herói. E o jeito que o Demetrius desconstrói o Capitão América aqui é extremamente elaborado, porque não é uma desconstrução do herói como acontece, sei lá, no Watchmen, em que a gente vê que os heróis que são legais, mas ao mesmo tempo todos são babacas. Não, ele não ataca a moralidade do Capitão América. O Capitão América continua sendo um cara nobre, só que ele desconstrói o Capitão América não acabando com a nobreza do Capitão América, não acabando com essa posição do Capitão América de um cara exemplar que a gente deve seguir e admirar, mas sim de pegar o Capitão América e dizer, olha só, Capitão, tu nunca parou para pensar nisso. Olha só, Capitão, tem esses caras aqui que tu deveria estar defendendo e lutando por eles e tu nunca fez isso. E de fazer o Capitão América se dar conta disso, do Capitão América perceber que ele não está dando conta da função dele e tem que repensar a posição dele como Capitão América. Então só nisso ela é uma história extremamente potente. E ela tem ainda mais significado se a gente interpretar ela no contexto do trabalho do Demetrius. Esse período do Demetrius como roteirista do Capitão América teve o clímax dele no retorno do Caveira Vermelha. Então o Caveira Vermelha, aquele vilão do Capitão América, que era o soldado nazista que lutou com ele durante a Segunda Guerra, reaparece com um grande plano e ele envenena o Capitão América para o soro do super soldado parar de fazer efeito. Então, ao longo da história, o Capitão América tem que resolver várias questões, encontrar o Caveira Vermelha, salvar pessoas que ele sequestrou, enquanto o soro do super soldado vai perdendo efeito. Vai cada vez agindo menos sobre o corpo dele, então ele vai perdendo suas habilidades físicas e vai envelhecendo. E no confronto, no fim da história com o Caveira Vermelha, o Capitão já está extremamente fraco e debilitado. E no meio da luta, ele consegue puxar a máscara do Caveira Vermelha e revela que o Caveira Vermelha é um idoso. Pô, se era o cara que lutava com ele nos anos 40, em 1984, ele já tem mais de 80 anos. Então o Caveira Vermelha é um velhinho frágil, mas ao mesmo tempo um nazista, extremamente preconceituoso. O Demetrius também mexe com a forma como a gente vê o Caveira Vermelha, né? Aquele nazista maligno, racista, preconceituoso e tal, e um velhinho frágil. Mas se a gente pensar nos anos 80,
tinha um monte de ex-nazistas que fugiram para não ser julgados na Alemanha e se esconderam na América do Sul, por exemplo, e estavam levando uma vida boa. Alguns deles ricos, vivendo com suas famílias, tranquilos, e que nunca responderam pelos seus crimes. E o Caveira Vermelha era um desses. Era um cara que depois da Segunda Guerra, depois de tudo que ele fez, de ser super vilão nazista, estava vivendo como um velhinho até que o Capitão América voltou e ele decidiu que ia ter a vingança dele. E envelheceu o Capitão América para ver o Capitão América debilitado igual ele. Ele não aguentou ver o Capitão América como um homem branco, loiro, forte, musculoso, aquele ideal que os nazistas almejavam ser, e que ele não era mais. E na última batalha, o Caveira Vermelha tem um infarto e ele morre do coração, ele é um velho que morre do coração. E o Capitão América consegue ser salvo lá, usam um antídoto nele, e ele volta ao normal. Só que o desfecho que o Demetrius tinha planejado depois dessa história, depois dele derrotar o Caveira Vermelha e voltar a ser o Capitão América saudável, com o soro do super soldado de novo, o Capitão América ia ser baleado e morrer. E ser substituído pelo Jesse Corvo Negro como novo Capitão América. Então a frase que o Jesse diz nessa história aqui, em que ele fala que para haver igualdade, para haver justiça, o Capitão América tem que morrer, era uma previsão do que o Demetrius tinha planejado para o futuro. O Capitão América ia morrer, ou ia morrer temporariamente, provavelmente, ele ia ser temporariamente afastado e ser substituído por um nativo americano. E daí a América ia ter um Capitão América indígena, mesmo que fosse só temporário. E era um jeito que o Demetrius enxergava de compensar o povo nativo americano pelas perseguições, pelos massacres e pelos saques que fizeram com eles durante toda a história, né? E com essa vilanização, com transformar os indígenas em vilões na tradição da narrativa de ficção dos Estados Unidos, e ele transformar o maior herói da América num nativo americano. Só que o que aconteceu foi que os editores da Marvel na época acharam que ele era forçado demais e não deixaram ele fazer isso. Tanto que o Demetrius até largou a revista depois disso. Só que essa ideia depois foi reaproveitada, né? Em 87, o Mark Gruenwald fez o Capitão América se afastar. O Capitão América briga com o governo na época que o Reagan era presidente, né? Tem todo o histórico do Capitão América brigar com presidentes, com governos republicanos. E o John Walker viraria o Capitão América por um tempo, que era um soldado conservador republicano como Capitão América, para combinar com o governo da época e fazer uma crítica a partir dessa... transformar o Capitão América num conservador. Depois o Ed Brubaker reaproveitou essa premissa do Demetrius não utilizada no final da Guerra Civil, né, quando o Capitão América leva o tiro e é dado como morto e o Buck vira o Capitão América no lugar dele. E depois, recentemente, o Nick Spencer com o Falcão virando o Capitão América, que é basicamente o que o Demetrius tinha planejado de colocar um indígena como Capitão América para discutir o lugar das outras etnias dentro dos Estados Unidos, que o Nick Spencer fez com o Falcão, né, com os negros. E é por isso que eu considero a Canção do Espírito da Terra uma história assim, simples, mas ao mesmo tempo extremamente potente, como crítica e como narrativa. Eu não sei como vocês vão fazer para ler isso, porque eu acho que essa fase do Demetrius nunca foi republicada aqui. Panini, por exemplo, nunca se interessou em republicar o Capitão América do Demetrius, mas quem puder ler, leia, porque apesar de ser uma história curta, pontual, simples, numa revista mensal, tem muito que pode se tirar dela, tem muito para se extrair dela. Por hoje era isso, peço que curtam, compartilhem e sigam o canal, que ajuda a divulgar e crescer o canal. E obrigado e até o próximo vídeo.